Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar nossa aula e hoje eu quero estar conversando aqui com vocês sobre fluxograma. Vamos lá, o que é um fluxograma? São as sequências que vão detalhar as etapas de uma tarefa. E dentro de uma empresa existem várias tarefas. Rodrigo, eu tenho que fazer um fluxograma para todas as tarefas da minha empresa? Bem, você vai focar naquelas tarefas críticas, as tarefas onde acontece o maior número de erros e tarefas que tem que sair com a maior perfeição possível, tá? Aí você, como dono da sua empresa, precisa analisar para ver se realmente aquela tarefa ela tem necessidade, ela é uma tarefa que requer uma maior competência, tá? Competência na execução, saber se aquela tarefa ela realmente precisa ser mapeada as etapas dela. E a etapa também, o fluxograma, ele serve para quê? Quando eu preciso treinar um colaborador novo, eu já tenho a sequência do passo a passo para realizar aquela tarefa. Então, o treinamento ele se torna mais rápido. Eu vou acabar gastando menos tempo com aquele colaborador, tá? Porque eu já tenho as etapas como fazer aquela tarefa. Eu já tenho o manual pronto, tá? Que o fluxograma ele acaba dando uma visão muito boa para o empresário. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso fluxograma. Eu vou abrir aqui uma caixinha, tá? Esse aqui eu estou usando no Draw.io. Existem outras ferramentas também hoje no mercado que possibilita isso, mas eu gosto de usar aqui o Draw.io. Mas vamos lá, vou abrir essa caixinha aqui e vamos fazer de conta que eu vou fazer um fluxograma vou colocar aqui de um atendimento, tá? Atendimento ao cliente. Então vamos lá. Fluxograma de atendimento a um cliente. Poderia ser qualquer outra coisa. Depois a gente vai estar fazendo outros fluxogramas. Então, eu vou começar aqui, tá? Geralmente, para começar, pessoal, a gente pode usar esse ou esse, tá? Para você começar uma execução. Mas eu vou usar esse círculo, essa bolinha aqui. Então, vamos colocar aqui cliente entrou na empresa. Tá? O que acontece quando o cliente entra na empresa? Provavelmente vai vir um atendente. Tá? Vou colocar aqui como vendedor. Vendedor, vou começar com letra maiúscula aqui. Vendedor abordou o cliente. Ok? Aqui o vendedor abordou o cliente. Aí aqui a gente está fazendo um fluxograma, ele meio macro, as funções, os processos macro, tá? Depois a gente pode vir detalhar mais cada etapa dessa aqui num POP, tá bom? Na hora que o vendedor ele aborda o cliente, como que deve ser essa abordagem ao cliente? O que ele tem que dizer? Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos aqui à nossa loja. Tá? Então aqui o fluxograma ele acaba sendo assim uma etapa mais macro, como se eu estou vendo a empresa mais de uma forma assim, uma visão mais de cima. Tá? Eu não estou entrando detalhadamente
em cada etapa. Então, beleza, o vendedor abordou o cliente. E depois? Sempre uma pergunta que a gente deve estar fazendo sempre na criação do fluxograma é perguntar: e depois? O que acontece? O vendedor abordou o cliente, o vendedor ainda, tá? Vou colocar aqui, vendedor, posso colocar vendedor e identificou a necessidade. Vendedor identificou a demanda do cliente. Então, o vendedor ele tem que identificar o desejo do cliente. E depois? Depois ainda a gente continua aqui na etapa, né? Aí agora aqui, o cliente o vendedor identificou a demanda do cliente. Aqui, o vendedor direciona o cliente à seção que está a mercadoria, tá? Então, o cliente entrou na empresa, o vendedor abordou o cliente, o vendedor identificou a demanda do cliente e o vendedor direciona o cliente à seção que está a mercadoria. E depois, o que acontece? Tá? A gente seguindo essas etapas. Depois que o vendedor direciona o cliente até a seção onde está a mercadoria, aí o cliente ele vai meio que decidir. Tá? Então aqui a gente tem um ponto de indecisão. O cliente. Aqui nós temos um ponto de indecisão. Aqui o ponto de indecisão pode ser tinha a mercadoria que o cliente queria, tá? Ou pode ser o cliente gostou da mercadoria, ou pode ser outro ponto de indecisão. O cliente, sabe, se tinha mercadoria, se o cliente gostou da mercadoria, vamos ficar com esses dois pontos, tá? Eu vou colocar aqui. Tinha a mercadoria que o cliente solicitou, tá? Então, se tinha, a gente vem para cá, abre uma outra caixinha, tá? E aqui eu posso escrever sim. E eu posso abrir uma outra caixinha aqui, que aqui vai ser um não, tá? Então aqui já temos um ponto de indecisão. Então aqui nesse ponto de indecisão, tinha mercadoria que o cliente solicitou? Sim, tinha. Aqui, né, na realidade, esse outro ponto de indecisão, esse outro ponto aqui, ele acaba sendo um outro ponto de indecisão, tá? Então eu vou acrescentar esse outro ponto de indecisão aqui. Acaba sendo o que aqui, ó? O cliente
cliente vai ficar com a mercadoria, tá? Aí aqui, tinha mercadoria que o cliente solicitou? Não. Aí o que o vendedor vai fazer? Aqui, vendedor irá mostrar outra mercadoria similar. Tá? Então, o vendedor irá mostrar outra mercadoria similar. Aqui, o cliente vai ficar... Tinha mercadoria que o cliente solicitou? Sim. O cliente vai ficar com a mercadoria? Tá? Aí é outra questão. Vamos colocar aqui que sim. Tá? O cliente ele vai ficar com a mercadoria. Sim. E agora? Agora aqui o vendedor, eu posso passar aqui uma outra função para o vendedor. O vendedor irá oferecer outras mercadorias vou especificar aqui, o vendedor irá oferecer outras mercadorias que agregam a compra, tá? Por que o vendedor precisa oferecer outra mercadoria? Vamos supor que o cliente ele chegou na empresa, na loja, para comprar que seja uma camiseta. O vendedor ele pode oferecer uma calça, um short, uma meia, então, um tênis, um boné. Então, são todas mercadorias que agregam ao que o cliente foi comprar. E aqui eu posso criar também um ponto de indecisão. Tá? O vendedor irá oferecer outra mercadoria que agrega a compra. O cliente aceitou olhar outra mercadoria, tá? Eu posso ter aqui um sim, tá? Como eu posso ter aqui eu posso ter aqui também um não. Então, o cliente aceitou olhar outra mercadoria, o que vem aqui? Vendedor irá levar o cliente até esta outra mercadoria. O cliente não aceitou, tá? Então, o que o vendedor tem que fazer? Gente, você vê que eu estou especificando aqui o que é o vendedor, tá? Para que na hora que eu for mostrar isso aqui para o funcionário, ele saiba identificar onde ele se encontra em cada etapa. Ó, vendedor. Então, sempre eu começo com o vendedor. Ó, o vendedor direciona o cliente à seção que está a mercadoria. Então,
Para o vendedor que está lendo, que está vendo esse processo, e eu estou explicando para ele, ele sabe que qual é as etapas que ele tem que fazer. Então, aqui, ó, tinha mercadoria que o cliente solicitou? Não. E aí, o que eu devo fazer se não tiver? Então, aqui, ó, o vendedor irá mostrar outra mercadoria similar. Ah, que o cliente, sim, tinha mercadoria. O cliente vai ficar com a mercadoria? Sim. O cliente vai ficar com a mercadoria? Sim. O vendedor irá oferecer outra mercadoria que agrega na compra. Vou até apagar aqui. Que agrega a compra. Tá? E o cliente, ó, falou, agora aqui é um ponto de indecisão. Aqui já não está mais na mão do cliente, não está na mão do vendedor, está na mão do cliente. O cliente aceitou olhar a mercadoria? Sim. Vendedor, tá? O vendedor irá levar o cliente até esta outra mercadoria. Agora aqui, o cliente não aceitou olhar outra mercadoria. Então, o que vai ter que fazer? O vendedor irá direcionar o cliente até o caixa, tá? E aqui eu posso abrir uma outra caixinha aqui e colocar caixa. Então aqui era para ser atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Então aqui eu vou abrir uma outra guia. Para que eu estou abrindo essa outra guia? Para que fique o mais... Para que eu saiba para que setor está indo. Tá? Porque eu tenho um setor do caixa. São setores que têm funções diferentes. Tá? Então acaba sendo assim, um fluxograma que tem etapas interfuncionais, que primeiro começa com o atendente, termina no caixa. Às vezes tem que usar também o financeiro. Tá? Uma empresa que tem, estou vendo aqui se tem como diminuir a tela para ficar mais visível. Tá? Eu acho que ficou muito pequeno, não ficou? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então aqui vamos colocar aqui setor caixa. Então beleza. Estou aqui, né, vendedor irá direcionar o cliente até o caixa. Então eu vou passar para cá, tá? Que aqui é o caixa. Vou deixar bem aqui. Ok, vendedor direcionou o cliente até o caixa. E aí, agora, o que acontece? E depois? Tá? Vamos lá. O caixa irá passar a venda no sistema. E depois? Aqui nós já temos um ponto de indecisão. Qual é o ponto de indecisão? O pagamento vai ser dinheiro, cartão ou Pix. Tá? Pagamento vai ser dinheiro, cartão ou Pix. Por quê?
Dependendo como foi isso aqui, existe uma etapa que lança no sistema de forma diferente. Ah, o pagamento vai ser em dinheiro. Tá? Ah, o pagamento vai ser em dinheiro. Então, eu posso colocar aqui. Selecionar aqui. O caixa irá fazer o recebimento e embalar a mercadoria. Pronto. E depois? Depois aqui, o próprio caixa pode finalizar a compra, tá? O caixa irá finalizar e agradecer ao cliente pela compra. E pode ter algo mais ainda, tá? Vamos lá. Agora aqui já entraria o vendedor. Já poderia colocar aqui o vendedor acompanhar o cliente até a porta. Vamos lá. O vendedor, aqui entra o vendedor de novo. O vendedor irá acompanhar o cliente até a porta. Até a porta. Posso colocar. E agradecer pela preferência. Tá? Então, você está fazendo o fluxograma. A gente pode detalhar aqui, mas depois a gente pode especificar isso aqui no POP. Tá? E eu vou colocar aqui, o fim. Beleza. Essa etapa aqui, ó, só para você ver como que ficou a etapa, tá? Então, o cliente entrou na loja e terminamos aqui com setor caixa. Agora aqui ficou uma outra parte pendente aqui, que eu tenho que terminar ela aqui. Tinha mercadoria que o cliente solicitou? Não. E aí, o que o vendedor faz? E depois? O vendedor simplesmente ele vai falar com o cliente que não tinha e deixar o cliente virar as costas e ir embora? Não, o vendedor inteligente, a loja também inteligente, a empresa inteligente é aquela que vai instruir o vendedor a oferecer outra mercadoria. Ah, o vendedor entrou na empresa querendo uma camiseta. Mas ele queria uma camiseta especificada, que tinha um escrito, que tinha um detalhe. Mas essa especificação eu não tenho. Mas eu tenho outras similares. Vamos lá que eu vou te mostrar. Esse é o vendedor inteligente e a empresa inteligente também que instrui o vendedor. Tá? Então, o vendedor irá mostrar outra mercadoria similar. Tá bom? Vamos lá. Aqui entra um ponto de indecisão. Tá? Porque o cliente ele pode aceitar ou não. E vai muito isso aí do jogo de cintura do vendedor, da simpatia do vendedor. Tá? Então, eu vou colocar aqui. O cliente... Ainda ficou outra aqui também, gente. Ó, olha aqui ainda ficou outro ponto de indecisão. Tá?
cliente aceitou olhar outra mercadoria, aceitou olhar a mercadoria similar, tá? O cliente pode aceitar ou não. Aqui eu vou colocar aqui, a gente vai acabar, aqui eu vou ter que dar uma baixadinha aqui. Vou dar só uma consertada aqui, tá? Então aqui o cliente aceitou, eu vou colocar aqui um não, tá? E aqui o cliente aceitou, eu vou colocar um sim. Então tá. Se o cliente não aceitou, o que o vendedor vai falar? O vendedor, a empresa inteligente, ela vai instruir o vendedor a falar o quê? Vamos fazer... O vendedor vai instruir o quê? Vou passar o seu pedido para gerência estar fazendo o pedido. O pedido do quê? Desta mercadoria. Tá? E o que ele vai fazer aqui? O que o vendedor vai fazer? Aqui ele vai finalizar com o cliente, tá? Finalizar com o cliente. Beleza. Aqui vamos um sim. Então aqui continua ainda do vendedor. Vendedor irá mostrar mercadoria similar ao cliente. Então, aqui o vendedor irá mostrar a mercadoria similar ao cliente. E aqui ainda entra mais um ponto de indecisão. E aqui também, ó, se a gente for ver, ainda continua mais um ponto de indecisão aqui, ó. Tá? Então aqui, olha só para você ver, conforme a gente vai fazendo o fluxograma, a gente também vai identificando pontos que a gente pode acabar melhorando o fluxograma. Então aqui, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse não, vendedor irá direcionar, esse não eu vou passar ele para cá, tá? O vendedor irá levar o cliente até, então, o vendedor irá levar o cliente até esta outra mercadoria. Aqui, então, aqui para ficar mais funcional a nosso fluxograma, eu identifiquei aqui, essa identificação, essas coisas só acontecem quando a gente está realmente fazendo o fluxograma, tá? E o fluxograma, a gente vai fazer ele no primeiro momento, depois a gente vai vir, vai analisar, a gente vai acabar achando pontos que podem ser melhorados no fluxograma. Então, olha só para vocês verem. Aqui já achei um ponto de melhoria.
Na realidade, esse aqui tem que ficar aqui para ficar mais funcional. Eu vou ter que fazer eu vou ter que inverter aqui, tá? E para mim inverter aqui, eu vou ter que acabar apagando aqui, porque cortar. Vamos ver aqui. Não deu muito certo. Eu passo para cá. E aqui eu passo para cá. E aqui eu passo para cá. Isso aí, ó, ficou mais funcional. Agora aqui eu preciso trocar aqui, ó. Ele vai ficar meio que juntinho aqui, mas aqui é um não. Aqui é um não. E aqui é um sim, tá? Então tá. Vendedor irá direcionar o cliente até o caixa. Pronto. Por que eu passei para cá? O vendedor irá levar o cliente até a outra mercadoria. Aqui é um ponto de indecisão. Aqui é... Qual que é o ponto de indecisão aqui? É um ponto de indecisão que sai fora das competências do vendedor. Então aqui, o cliente gostou e vai levar a outra mercadoria, tá? Aí aqui pode ter o que? Um sim ou um não. Tá? Ó, já ficou um pouco apertado aqui, ó. Vamos lá, vamos olhar aqui, vamos identificar aqui. O vendedor irá levar o cliente até esta outra mercadoria. Depois eu vou dar uma melhorada nesse aqui, tá? Mas é na hora da construção que a gente vai identificando isso aqui, tá bom? Aqui eu vou chegar um pouco mais, eu vou chegar aqui um pouco mais, opa, selecionar ele aqui. Eu vou chegar um pouco mais para cá, para ficar mais limpo visualmente o nosso fluxograma. Deixar ele mais visualmente limpo. Tá? Então aqui o vendedor irá levar o cliente até esta outra mercadoria. Aí aqui, qual que é o ponto de indecisão? O cliente gostou e vai levar a outra mercadoria? Sim. Então aqui, ó, se sim, o que o vendedor irá fazer? O vendedor irá direcionar o cliente até o caixa, tá? E se ficar no não aqui? Se ficar no não,
Então aqui, ó, cliente aceitou olhar outra mercadoria. Peraí. Cliente aceitou olhar outra mercadoria? Então aqui, ó, aqui é um sim. E aqui na realidade é um não. Tá? Cliente aceitou olhar outra mercadoria? Não. O vendedor irá direcionar o cliente até o caixa. Por quê? O vendedor, o cliente, ele já aceitou ficar com a mercadoria aqui, ó. Tá? Então aqui, cliente vai ficar com a mercadoria? Sim. O vendedor irá oferecer outra mercadoria que agregue na compra. Cliente aceitou olhar outra mercadoria? Não. Vendedor irá... Não. Vendedor irá levar o cliente até esta outra mercadoria. Tá? Então, aqui na realidade aqui é um sim. Então, gente, a criação de um processo não é uma etapa assim muito rápida, tá? Porque a gente vai pensando, a gente vai vendo como que o processo ele vai funcionando e a gente vai vendo aqui todos os pontos que pode ser melhorado, tá bom? Então aqui, o cliente aceitou olhar outra mercadoria? Sim, o vendedor irá levar o cliente até esta outra mercadoria. Cliente gostou e vai levar a outra mercadoria? Sim. Volta para essa mesma etapa aqui, ó. Mesma etapa do não, entra no sim aqui. O vendedor irá direcionar o cliente até o caixa. E se aqui for um não? Tá? Então, se aqui for um não, pode ser o quê? Pode ser um não também. Se for um não, ele vai voltar para a mesma etapa aqui. Tá? Se aqui caso for um não. Por quê? Ele já vai levar essa outra mercadoria. Tá? Então, se aqui for um não, vou apagar aqui e fazer direito. Ver se eu consigo encaixar ele aqui. Ó. Não, ele não está virando. Certo? Aqui ele tinha que virar e ficar aqui. Ó. Junto com esse. Assim. Vou tentar ficar mais próximo aqui. Não. Tá. Vou deixar assim, depois eu arrumo. Então, o cliente... então, aqui, se a resposta for tanto ao sim quanto não, o cliente ele vai voltar para a mesma etapa, porque ele já tinha aceitado levar uma mercadoria antes, tá? E aqui vai continuar a mesma etapa. Agora aqui, vendedor irá mostrar mercadoria similar ao cliente. Então, aqui nós já colocamos, aqui eu já tinha colocado aqui que vamos voltar aqui para essa etapa aqui, ó, onde nós estávamos aqui. Tinha mercadoria que o cliente solicitou? Não. Vendedor irá mostrar outra mercadoria similar. Cliente aceitou olhar a mercadoria similar? Não. Né? Vou passar, o que o vendedor vai falar? Vou até especificar aqui. Vendedor irá passar
o seu pedido para a gerência estar fazendo o pedido desta mercadoria. O cliente aceitou olhar a mercadoria similar? Sim, o vendedor irá mostrar a mercadoria similar ao cliente. Tá? E aqui entra o quê? O cliente aceitou, o cliente gostou e vai levar a mercadoria similar, tá? Nós temos um outro ponto de indecisão. Se for sim, vai vir para cá de novo, entendeu? Aqui que eu vou tentar arrumar aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Nossa, sair fora aqui. Vou fazer de novo aqui. Esse aqui fica quebrado. Pronto, consegui. Tá? Então aqui, tanto sim quanto não, ele vai vir para o mesmo lugar. Agora aqui, deixa eu tentar aqui. Então aqui vai ser um sim, tá? Então se aqui for um sim, o cliente gostou, vai levar a mercadoria. O que o vendedor vai fazer? O vendedor irá direcionar o cliente até o caixa. E se for não, se caso for não, a gente vai vir para essa etapa aqui, ó. Não. O que o vendedor vai fazer? O vendedor irá passar o seu pedido para a gerência estar fazendo, né, estar fazendo o pedido desta mercadoria. Pronto. Aqui, pessoal, está praticamente pronto essa nossa etapa de um processo de atendimento ao cliente. Olha só para você ver. Parece que o atendimento ao cliente é algo simples, mas ele requer várias etapas e pontos de indecisões. Nesses pontos de indecisões é onde o funcionário ele se perde. Se a empresa ela não tem isso muito definido, o que o funcionário ele vai fazer? Ele vai fazer isso baseado no quê? No que ele acha. Ah, se tem a mercadoria, o que eu faço? Ah, eu vou lá mostrar para o cliente. Mas e aí, eu vendi a mercadoria, eu vou simplesmente ir lá e passar essa mercadoria no caixa ou eu vou oferecer outra mercadoria? Ah, não tinha mercadoria. E aí, eu vou simplesmente falar que não tenho e vou deixar o cliente virar as costas e ir embora? Então, isso aqui sabedoria. É uma sabedoria que a empresa precisa ter
e passar para quê? Para instruir, ensinar o seu colaborador a executar o melhor trabalho possível. E a empresa que tem isso aqui, ela já tá na frente, porque a maioria não tem. Muitas empresas não têm isso aqui. Aí quando a gente tem isso aqui claro e definido, quando a empresa tem isso aqui claro e definido, gente, vocês não sabem como isso aqui é importante e faz a diferença no negócio. Tá bom, pessoal? Então eu vou baixar aqui só para vocês verem como que ficou o nosso fluxograma de um processo de atendimento ao cliente. Ó, aqui, ó. Aqui é o atendimento ao cliente, tá? E aqui é o setor de caixa. Beleza? Então, vamos encerrar isso aqui. Essa aqui é a nossa aula de hoje sobre fluxograma.